Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos que já nos acompanham nesta quarta-feira para mais uma devocional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que bom que você está aí conosco nessa noite. Fico muito feliz e sou muito grato a Deus pela vida de vocês que têm participado desse momento, participado dessa devocional, dessa reflexão. A todos vocês que nos acompanham, seja na quarta-feira exatamente às 19 ou aqueles que depois, com outro momento, podem assistir com mais calma ou ouvir também a devocional em podcast. E eu quero apenas mesmo orar e agradecer a Deus pela sua vida, para que o Senhor continue falando ao seu e ao meu coração, como Ele tem feito até aqui. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo para que possamos aprender com mais um salmo, que tem sido aí a nossa pegada de quarta-feira, Estamos aí estudando os salmos e juntos, então, aprendendo um pouquinho com cada canção maravilhosa que nós podemos aqui vislumbrar junto ao livro dos salmos, cada um mais bonito que o outro. E nós estamos exclusivamente nas últimas semanas falando sobre os salmos dos degraus, ou os salmos da peregrinação. O que eram isso, pastor? Eram os salmos cantados pelo povo quando peregrinavam em direção a Jerusalém por ocasião das festas anuais, como por exemplo a Páscoa, como por exemplo o dia da expiação. E nesses dias, então, eles iam a Jerusalém e enquanto eles estavam no caminho, eles cantavam essas canções, eles adoravam a Deus com esses chamados cânticos da peregrinação. Hoje eu quero te convidar para mais um desses salmos e agora nós vamos falar sobre o Salmo 123. Eu quero convidar você aí para que acompanhe comigo a leitura deste salmo. Diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Forte, né? Você já se sentiu assim, desprezado? Você já se sentiu difamado ou ridicularizado pelo simples fato de ser cristão? Pois é, esse salmo fala a respeito disso. A nação de Israel é um exemplo claro de como que o povo de Deus sofre pelo simples fato de pertencer a Deus. Pelo simples fato de sermos cristãos agora, até porque nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Por essa razão, passamos por desprezos, sofrimentos, tribulações, provações, das quais muitas vezes nós nem gostaríamos de passar, mas passamos. Por quê? Porque esta não é a nossa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. Por isso, nesta devocional, nesta reflexão, eu quero compartilhar contigo um pouquinho a respeito de como nós devemos lidar com essas perseguições, com essas tribulações, com esse desprezo pelo fato de sermos cristãos. Você sabia que há um estudo feito pelos especialistas em missiologia, ou seja, o estudo de missões, que depois de um estudo bem apurado, eles colocaram em dados que no século XX, só no século XX, nós temos mais cristãos martirizados do que a soma de todos os outros séculos. Então presta atenção, no século XX morreram martirizados mais cristãos que em toda a época anterior a essa até Cristo. É nítido perceber como que os cristãos são perseguidos e martirizados em alguns lugares, ou perdendo a própria vida,
ou perdendo outras coisas como emprego, como credibilidade, como, até mesmo bens, pelo simples fato de ser cristão. A verdade, queridos, é que nós somos desprezados por esse mundo. Este salmo, alguns estudiosos vão dizer que ele foi escrito no tempo do rei Ezequias, outros vão dizer que foi no tempo depois do exílio da Babilônia, mas que entre uma ou outra é fato dizer que esse salmo ele representa a história de Israel como um todo. Porque em toda a história de Israel eles passaram por muitas situações difíceis, de desprezo, de arrogância dos outros povos para com eles, pelo simples fato de serem o povo de Deus, por ser Israel. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Hoje, nós estamos passando por isso tudo que Israel passou anteriormente. Este salmo, por ser um cântico, ele começa na primeira pessoa do singular. Se você prestar atenção, o primeiro versículo, ele vai: a ti elevo os meus olhos, ou seja, primeira pessoa do singular. Mas depois em diante, ele passa para a primeira pessoa do plural. Talvez pelo fato de ser uma canção que na primeira frase fosse cantada pelo sacerdote ou por um levita e depois respondida por toda a congregação. E como que este salmo, então, vai nos ajudar a responder uma questão? Que questão, pastor? Onde buscar socorro quando somos difamados, ridicularizados e perseguidos? Onde buscar socorro? 3 respostas claras, diretas e práticas para as nossas vidas. Primeira resposta: busque no trono de Deus. Primeiro versículo diz: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. É evidente, é claro que nós não conseguimos enxergar o trono de Deus, enxergar o Senhor com os nossos próprios olhos humanos. Vê-lo assentado em seu próprio trono não é uma tarefa para os nossos olhos carnais, mas sim para os nossos olhos da fé. É um olhar pela fé. Olhar para o Senhor, olhar para o seu trono, significa confiar nele e entregar a ele todos os nossos problemas pela fé. E o que isso significa, pastor? Significa que quando somos perseguidos, quando sofremos, quando passamos por tribulações, provações, difamações, a gente olha para o trono de Deus. E ao olhar para o trono de Deus, a gente se lembra e reconhece que Ele continua no controle de todas as coisas, reinando sobre tudo e sobre todos. Ou seja, que nós estamos sofrendo sim, mas se todo esse sofrimento que está acontecendo conosco é real na minha vida, é porque Deus está permitindo que isso aconteça para que de alguma forma, diante da soberania dEle em nossas vidas, Ele está nos ensinando algumas coisas, nos forjando e nos formando à imagem de Cristo, que é o grande propósito desde que nós nos entregamos a Cristo, desde que nós somos salvos pela graça. E também, ao olhar para o trono, nós nunca devemos nos esquecer que nós não pertencemos a este mundo, mas nós somos peregrinos aqui. Nossa cidadania é celestial. Nós somos súditos do Rei dos Reis, do reino de Deus, do reino eterno. Ainda essa semana conversava com uma irmã e ela compartilhava das suas dificuldades. E ela chorava e ela dizia: pastor, por que tudo isso? Por que tenho que passar por tudo isso? Desde a minha infância eu passo por problemas, desde a minha infância eu sofro. E eu olhei para ela e eu disse: minha irmã, é porque nós estamos num mundo caído e esse mundo nada de bom tem para nos oferecer. Agora vislumbre no trono da graça, no trono de Deus, porque é lá e é de lá que virá o nosso socorro. Por isso, primeira coisa, primeiro lugar que você deve buscar socorro é no trono de Deus. Segundo, você deve buscar socorro nas mãos de Deus. O versículo 2,
ele vai dizer assim, olha, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. É interessante olhar para esse versículo porque ele é um versículo contextual do Oriente Médio, não do nosso tempo, do nosso lugar. Aqui no Ocidente é diferente. Mas quando olhamos para lá, e principalmente nesse tempo que o Salmo foi escrito, nestes países do Oriente, os senhores, ou seja, os donos de servos, de escravos, eles transmitiam ordens por meio de gestos, por meio das suas mãos. Eles mandavam, eles apenas com um gesto, os seus servos já sabiam o que eles deviam fazer. Era também por meio dos gestos que eles davam instruções para os seus servos sobre o que eles queriam. Além disso, a mão do Senhor, ou seja, a mão do patrão, era de onde vinha a provisão. Era desta mão que os servos e os escravos dependiam para o seu sustento diário. Mas quando necessário, também era através dessa mão, a mão do Senhor deles, que eles recebiam proteção em tempos de perigo. Por isso, o salmista ele faz essa relação entre as mãos dos senhores da terra com as mãos do Senhor dos céus. Então, quando ele fala desse versículo 2, ele está fazendo uma comparação, ele está usando de uma figura de linguagem para dizer o seguinte, olha, assim como nós servos reconhecemos nas mãos dos nossos senhores aqui toda essa proteção, todo esse sustento, todas essas ordens, essas instruções, nós também olhamos para o Senhor dos céus e recebemos das suas mãos essas instruções, recebemos essa proteção, o socorro, recebemos de Ti a provisão e o sustento para as nossas almas. Deus nos orienta, nos instrui, sustenta e protege, através das suas mãos santas e poderosas. Então, para onde olhar, a quem recorrer quando eu estiver sendo difamado, perseguido, desprezado por causa das minhas escolhas feitas a partir da palavra de Deus? Eu recorro às mãos do Senhor, o nosso Deus. E por fim, eu recorro também às misericórdias e à graça de Deus. Eu olho para elas. Porque os versículos 3 e 4, o salmista diz assim, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Era um povo que já havia sofrido muito, irmãos. Presenciamos aqui um grito de socorro. Sabe, quando você abre o coração assim, você grita de socorro, você não tem mais para onde recorrer. Era como que um grito de socorro dizendo assim, a gente não aguenta mais, Senhor. Não aguentamos mais esse escárnio, não aguentamos mais essa zombaria dos arrogantes, não aguentamos mais o desprezo dos soberbos. Senhor, a gente não aguenta mais, tenha compaixão de nós. Era um grito, um pedido de socorro. Querido, você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim, desprezado, abandonado, um lixo? Já chegou ao ponto de gritar e de dizer, eu não aguento mais? Talvez agora você esteja assim, talvez em lágrimas, reconhecendo que assim, não, eu não aguento mais estar passando por isso, eu não aguento mais essa situação. Querido, eu quero te dizer que assim como esse salmo me ensina, você e eu devemos olhar para os céus e clamar a Deus, como esse salmista nos ensinou, dizendo, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. Sabe, às vezes a gente não entende as coisas. Por que tanto desprezo? Por que sofrer tanto? Querido, guarde uma coisa. Deus escolhe e usa as coisas desprezadas deste mundo. Afinal, a nossa salvação foi comprada pelo sangue daquele que foi desprezado
e rejeitado entre os homens. Ouça isso. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? É do capítulo 11 de Hebreus, onde ele cita os heróis da fé. Então ele vem citando todos eles e vai dizer assim, olha, diante destas testemunhas, rodeado dessas testemunhas de Hebreus 11, eu me livro, olha, ele continua dizendo, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha agora, queridos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Veja, querido, Jesus, o Filho de Deus, suportou a cruz, a vergonha, por amor a nós. Você acha mesmo que também nós não iremos passar por essas vergonhas e por esses desprezos na vida? Mas perceba que depois disso, agora ele está sentado ao lado do Pai. Perceba que vale a pena. E o versículo 3 vai dizer assim, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Querido, quando você pensar em desistir, quando você pensar em desanimar, quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar e começar a gritar assim, eu não aguento mais, lembre-se de Cristo, olhe para Cristo e pense em toda a oposição, desprezo, dor que Ele suportou por amor a você e não desista, não desista. Olha o versículo 3, não desista, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ah, meu irmão, não somos apenas súditos do Rei dos Reis ou servos do Senhor, mas somos também filhos de um Pai bondoso que ouve o clamor dos teus filhos e os socorre. Está difícil para você hoje? Clame a Deus e Ele vai te socorrer, Ele vai te ouvir. E lembre-se, se somos vítimas de escárnio e de críticas por pertencermos a Cristo, fazemos parte de um grupo extremamente seleto e não devemos nos envergonhar, nem procurar um lugar para onde nos esconder. Mas eleve os seus olhos para o trono de Deus e receba das mãos do Senhor sua bondade, socorro, misericórdia e graça. Deus é contigo. Deus é contigo. Você não está sozinho. Está difícil de suportar? Você está como esse cântico, gritando, eu não aguento mais? Olha para mim. Se você é um servo do Deus Altíssimo, não desista. Olhe para o trono de Deus. Clame por compaixão. Clame por socorro. E o Deus dos céus, nosso Pai, haverá de nos socorrer, sendo esta a sua vontade. Lembre-se, você não é deste mundo. Aqui nós vamos passar por dores, sofrimentos, desprezo, tribulações e tudo do pior, assim como Jesus. Mas chegará um dia que estaremos sentados frente ao trono da graça. E quando esse dia chegar, terá valido a pena cada lágrima, cada dor, cada sofrimento, cada escárnio sofrido nessa terra. Deus é contigo. Não desista, não desanime.
levante-se. Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Pai, colocamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos socorrer, nos proteger, nos guardar, nos livrar e derramar sobre nós a tua compaixão e a tua graça. Alguns talvez estejam agora gritando: eu não aguento mais. Pai, ajude-os, ajude-nos, para que possamos então viver nessa terra, certos de que há uma eternidade guardada para nós e que tudo aqui é passageiro, mas a tua glória é eterna. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Preste atenção. Se você está a ponto de desistir, à beira de um abismo, por favor, grite pedindo socorro. Nossa igreja está aqui para poder te ajudar, para apontar para você o caminho certo e para te ajudar a caminhar por este caminho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.